Olá, eu sou africano, angolano, mas acima de tudo sou um ser humano, que é a coisa mais importante. Quero dar aqui a abertura de um tema muito importante para todos os seres humanos, mas que os africanos são como protagonistas, assim como os do norte e do sul da América, são os maiores protagonistas e sofredores dessa causa, que é a escravatura. Ora bem, ao abrir esse tema, não abrimos uma guerra contra cores de raça, ou seja, raça negra contra raça branca ou qualquer outro tipo de raça. Não é um tema que vai político, que vai obter vantagem política de um partido sobre o outro. Não é um tema religioso, ou seja, que vai meter em confronto a religião A contra a religião B. Não é um tema que vai abrir para que vem aberto para que se abra uma guerra, mas sim um tema que se mete em debate, em primeiro lugar, para que seja feito o bem, somente o bem para os seres humanos residentes nessa terra que todos nós amamos. Ora bem, todos nós sabemos e conhecemos a história da escravidão, ou seja, foram mais de 500 anos em que países provenientes de um continente invadiram um outro continente, submetendo assim durante uma lei durante séculos e séculos, que foi chamada Lei da Escravatura, ou seja, era oficialmente uma lei que era em rigor, digamos, no âmbito oficial, a escravatura. O que é a escravatura? A escravatura consiste, sobretudo, no facto de homens, na altura, chamados nativos, trabalharem sem nenhum tipo de contrato, trabalharem sem nenhum tipo de rendimento, de retorno, homens que foram depatriados, expatriados das suas próprias terras, homens que foram assassinados durante esse expátrio, pois somente os fortes, mais fortes dos fortes sobreviviam. Muitos deles foram mortos durante a travessia do oceano. Ora bem, nós falamos de mulheres violadas durante anos e anos sistematicamente. Nós falamos nós falamos de crianças mortas durante séculos e séculos sistematicamente. Nós estamos a falar de gente assassinada, genocídio de uma inteira etnia. São várias etnias que durante a escravatura desapareceram por completo. Nós falamos de direitos do homem violados constante e permanentemente durante séculos e séculos. Ok, passaram 5 séculos, mais um, que depois mudou-se o nome de escravatura para um novo nome, que sempre com o mesmo sistema, que foi a colonização. Ora bem, perante esse genocídio, perante essa morte, perante esse versamento de sangue, perante esse uso e abuso de seres humanos, perante esse crime contra a humanidade, contra a humanidade, contra a humanidade. Nunca até hoje a raça dita então, se queremos voltar a 500 anos atrás, ou até a 100 anos atrás, ou pior ainda, alguns anos atrás, somente aqui na África do Sul, com o sistema apartheid, consistia mais ou menos o mesmo sistema, ou seja, a raça inferior e a raça superior, que não existe, somos todos uma raça somente humana. Por isso é que no princípio da conversação, a abertura do tema, frisei que não fosse uma luta de poder, muito menos um encontro ou uma luta de raças, não é? Então, nunca foi pago uma indemnização, nunca foi feita feito um pedido de desculpas perante, digamos, a raça, o sistema que impôs, que legalizou, não é? Esse tipo de lei, porque era legal antigamente o ser inferior indígena e o ser superior, ok? Nunca foi feito uma apelo a desculpas. Ninguém nunca pediu desculpas.
nunca foi paga uma indemnização para as pessoas lesadas nesse caso. Então, assim seja. Hoje como hoje, ano 2015, agosto de 2015, são vários os africanos que se encontram a viver uma completa e total pobreza. São vários os sul-americanos que vivem numa total e completa pobreza. Ora bem, pensando e repensando e andando a ler vários documentos, qual é a causa desta pobreza desses seres humanos? Porque são seres humanos. Dessa última invasão de imigrantes provenientes muitos deles provenientes, a maior parte provenientes de África, e muitos deles provenientes de Ásia e outros tipos de continente. Ora bem, essa pobreza, essa invasão, porque no fundo fogem a uma guerra, a uma pobreza extrema, e a esperança, obviamente, é vamos à Europa e conseguimos um nível de vida, um standard de vida apresentável, que é aceitável, digamos assim, por nós homens, não é? Pela raça humana, pelos princípios que são aqueles das Nações Unidas, ou seja, os direitos do homem da água, direito do homem à água, direito do homem à luz, direito do homem ao trabalho, direito do homem à base, ao respeito, não é? Então, a pobreza, a proveniência dessa pobreza extrema de muitos africanos foi a escravidão. É a escravidão. Que ainda existe até nos dias de hoje a dita escravização moderna, mas esse é um outro tema que será aberto com o decorrer do tempo. Mas o primeiro tema e argumento que trazemos aqui é a escravidão e a pobreza, as consequências da escravidão que muitos africanos ainda hoje vivem. Uma pobreza completa, ou seja, durante séculos e séculos foi imposto, após a invasão, obviamente, da terra desses africanos, foi imposto uma espécie de independência, libertação da escravidão. Ok? Esses homens, da hoje a amanhã, encontraram-se livres. Ora bem, de hora em diante vocês são livres. Mas essa liberdade, no fundo, foi uma emboscada. Tanto que, como poderá ser um homem livre se sempre viveu, nasceu dentro da casa do patrão? Trabalhou horas e horas sem nenhum tipo de direito. Não sabe ler, não sabe escrever, não tem uma profissão e não tem nem sequer a dignidade. De hoje a amanhã é livre, ele e a sua mulher e seus filhos. Ou seja, como afrontará essa carga? Alegria, felicidade, etc. E depois? O que fazer? Como fazer? Então, aí nasce a grande pobreza africana. Aí nasce a grande pobreza dos países mais pobres do mundo, que é o caso também da América do Sul. Aí nascem as grandes pobrezas. Por quê? Porque esses indivíduos, uma vez livres, teoricamente, sem recursos econômicos, sem uma formação, sem uma dignidade, a única e somente dignidade de então era a liberdade, caíram num sistema, para não dizer um túnel, um fosso, uma fossa de pobreza. Ok? Esses indivíduos tiveram que, muitos deles, sem terra, sem construir na mata, rudimentalmente, que depois, com o passar dos anos, do tempo, foram chamados de gueto. Porque nessa mata onde ele construiu, ou construíram, né, as suas casas, posteriormente, com o passar do tempo,
evoluiu. Hoje, como hoje, são os bairros sociais. São os bairros onde vivem os mais pobres, a camada mais pobre, que com a colonização quiseram melhorar, digamos assim, o sistema, dando ao africano, especificamente ao angolano, que eu sou de Angola, vou falar de Angola, nasceram bairros como Sambizanga, nasceram bairros como o Rangel, nasceram bairros como Kazenga, onde nós nascemos. Eu nasci no bairro do Rangel, antes de 1975, todo angolano era pobre e vivia naqueles bairros. Não existia homem que vivia nos bairros, digamos, apresentáveis. Então, caindo dentro desse sistema, é impossível sair dessa beco de pobreza, desse fosso de pobreza, desse túnel da pobreza. Como? Como sair? O avô foi pobre. O pai é pobre. Não tem condições de mandá-lo à escola. Ele é pobre. Vive ali. Fechado na sua pobreza. Então, o grande erro de África, não é que os africanos sejam menos inteligentes. Não. É a falta de oportunidade após a escravidão. Ok? Não foi pagada uma indemnização, ninguém recebeu nada. Ora bem, se formos a confrontar ou a comparar, digamos assim, com casos idênticos acontecidos na nossa grande nação, que é o mundo, o Hitler tentou a mesma técnica e durante pouco tempo, mas muito tempo, ceifou milhares e milhares de vidas de judeus. Mas quando houve a libertação, ou seja, quando essa lei imposta, porque foi uma lei imposta de inferioridade perante uma raça, perante uma cor, perante o homem, que ao meu ver, somos todos seres humanos, não existe um tipo de cor. Quando foi imposto a independência desses homens, não só receberam indemnização, até hoje recebem indemnização, e muitos daqueles homens até hoje, coisa de 2 meses atrás, foi descoberto um indivíduo com 90 anos e dado um processo para ele. Nós aqui não estamos a pedir um processo para aqueles que foram os criadores da escravatura, do sistema de escravidão. Não. Pedimos uma outra coisa. Ora bem, foi dada uma indemnização. Foi dada uma terra. Foi dada uma dignidade até hoje. Existe uma dignidade, graças a Deus, e eu estou muito contente com isso, satisfeito com isso. E assim tem que ser. Quem erra, paga. Ora bem, nós como africanos, nós como ex-escravos, porque somos ex-escravos, é inútil, estamos aqui a esconder o sol com a peneira, é inútil usarmos qualquer tipo de hipocrisia. Enfrentamos a luta sem nenhum tipo de arma, vencemos essa luta da escravidão, enfrentamos as armas com katanas, que é o caso específico do meu país, Angola, né? Enfrentamos as armas com katanas e vencemos. É uma espécie de David que vai vencer o Golias, porque é teoricamente impossível, não é? Conseguir vencer uma potência armada até os dentes apenas com katana, mas é um dado de facto. 1975, no dia 11 de novembro, levantamos a bandeira da nossa independência. Acabou! Ora, o que nós queremos, na qualidade de africanos, é desculpas. Porque mesmo durante o processo colonial em Angola, o processo colonial em várias... porque foi trocado o nome da escravatura, a escravidão, a colonialismo, que era um nome um bocado mais soft, que dava ao africano algum tipo de poder. Mas, entretanto, foram cometidos vários crimes, vários genocídios durante esse breve tempo de colonização, acredito que foram 100 anos. Genocídio esse que até hoje nós não ouvimos falar de desculpas. Genocídio esse
que após a independência nós não ouvimos falar de nenhum português, nesse caso específico, a pedir as desculpas formais aos angolanos. Genocídio esse que até hoje não ouvimos falar de nenhum tipo de indemnização às filhas das vítimas de genocídio, porque são muitos que ainda hoje vivem. Eu estou a falar de genocídio dos anos 60. Eu pessoalmente não tive a oportunidade de conhecer os meus avós, porque infelizmente foram vítimas diretas deste genocídio. Ora bem, nós estamos no ano 2015, em agosto. O mundo muda, graças a Deus as leis mudam, e uma lei que não muda e mantém, não tem tempo, aliás, é apresentar o recurso quando se trata de genocídio. Então, nós podemos apresentar e queremos apresentar ao Tribunal Internacional essa causa. Queremos apresentar essa causa. Então, que seja primeiro pedido formal por parte dos Estados que decretaram, inventaram, descobriram a escravidão e passaram a um método legal, não só de roubar as riquezas dos países escravizados, que não tem causa o dinheiro nem os valores, porque não é esse o princípio. Vamos abrir uma guerra, se formos a falar de valores extraídos, vamos abrir uma guerra ao dinheiro e já não saímos daqui. Cada um levantará a sua razão. Por isso é que fui claro, não está em causa uma guerra ao dinheiro, não está em causa uma guerra de cor, não está em causa uma guerra de religião, não está em causa um poder político. Não. Está em causa uma razão de civismo. Está em causa uma razão de consciência. Está em causa uma razão de dignidade a quem em primeira linha sofreu a colonização, a escravidão. Primeira linha porque digo que ainda existem homens de 80 anos, angolanos, guineenses, sul-africanos, cabo-verdianos, moçambicanos, senegaleses, zimbabueanos, nigerianos, etc, etc, etc. Para não falar dos países que não se encontram em África. Brasileiros, jamaicanos, etc. São muitos países. São muitos. Todos nós conhecemos quais eles são e quem eles são. Ora bem, o nosso pedido, numa primeira fase, é desculpas formais dos países que impuseram, inventaram, decretaram a escravidão como um método legal perante outrem. Segundo, nós pedimos uma indemnização, mas não em valores econômicos e ou monetários, porque já sabemos, se subentrarmos com valores econômicos e ou monetários, esses valores serão transferidos de uma conta bancária para outra e o pobre não verá nem sequer nenhum tostão. Não é isso que nós queremos. Aqui nós queremos garantir e salvaguardar o direito do africano pobre, que não obstante tem a inteligência e capacidades de fazer mais, não faz porque é limitado na educação. Então essa indemnização que vem paga para a construção de várias escolas em vários países de África, ou em todos os países de África que foram submetidos a uma escravidão durante séculos e séculos. Eu estou a falar de uma indemnização que vem paga através de construção de hospitais,
especialmente maternidade, porque foram violadas durante anos e anos muitas africanas, ou escravas, digamos assim, porque não são só africanas, sistematicamente pelos patrões, pelos donos dessas pessoas. A mulher é uma das primeiras vítimas. Muitas das vezes perante o marido, perante os filhos. Muitas das vezes, ou quase sempre, menores de idade. Então, nós viemos pedir uma indemnização para a construção de hospitais. Porque é ali onde, até hoje, várias vidas pobres têm perdido o significado, têm perdido, várias mulheres têm perdido a vida no nascimento da criança, naquela que seria o mais bonito dia da sua vida, transforma-se num drama, ou para a família, ou para a mãe, ou para o bebê. Porque nascer em África não é uma alegria, não. É uma alegria depois do bebê ter 5 ou 6 anos. Nascer em África é ter o coração apertado durante o nascimento. Nascer em África é não saber se no dia de nascimento morrerá o bebê ou a mãe. Em muitos dos casos, os dois. Infelizmente, eu pessoalmente sou vítima de um caso idêntico. Perdi uma tia em situações idênticas. Ora bem, nós pedimos então a construção de vários hospitais, pelo menos num raio de 20 quilômetros, em sítios esquecidos, em sítios de pobres, em sítios nos quimbos, nas vilas. É esse o tipo de indemnização que nós, na qualidade de africanos, viemos pedir aos Estados, que eles sabem que eles são, por enquanto não cito nenhum, aos Estados que cometeram esse tipo de... Eu não sei qual é o nome que é de dar a esse crime. Não sei, porque não existe um nome. Ora bem, é passado. Ora bem, não se levantará nenhum tipo de ódio. Ora bem, não se levantará nem sequer nenhum tipo de rancor. Ora bem, não se levantará nenhum tipo de guerra, porque temos que vir em paz para viver em paz, em harmonia. Garantindo a construção de um futuro melhor. De países que possam andar e raciocinar com os próprios pés. É por isso que não viemos pedir dinheiro. Mas construção de escola. Porque com a construção de escola de pelo menos num raio de 20 ou 10 quilômetros, uma escola, mas não é uma escola primeiro nível e chega, não. Isso, africanos que sabem ler e escrever, estamos muito. É uma escola que parte do primeiro nível até a universidade, ou seja, várias escolas, uma ligada à outra. Aí sim que podemos dizer que dentro de 20 anos a África terá capacidades de poder andar com os próprios pés. Porque dessas escolas provenirão gênios que possam construir uma África melhor. Gênios que, por enquanto, não têm capacidades para estudar, não têm capacidades econômicas para estudar, que eu tenho a certeza absoluta que com a construção dessas escolas, num período breve de 20 anos, teremos um mundo melhor. Porque a África melhorará. Mas dessa vez não pedirá ajuda nos países desenvolvidos, que nós sabemos como desenvolveram. Porque aí houve sangue derramado. Não. Será construída pelos próprios filhos de cada uma nação, independente. É esse o meu pedido. Construção de hospitais, porque é lá onde muitas vidas são ceifadas. E muitas vidas podem ser salvas.
Então, a construção de um mundo melhor para mim, para ti e para todos nós. Porque se a África melhora, eu tenho a certeza absoluta que melhorará o resto do mundo. Então é esse o meu pedido, é essa a nossa voz, é essa a nossa causa. Dessa vez, assim como eu acredito no poder de Deus, acredito no poder de Cristo, e não poderia deixar de frisar o momento em que o Cristo passa e encontra um leproso, poderia muito bem dar-lhe duas moedas. O que é que ele faria com as 2 moedas? Compraria comida e acabou, continuava na sua lepra. É o que tem acontecido com a África. Ao estender as mãos para a Europa e pedir as donações, as ofertas, se dessem mais, se Cristo dava mais dinheiro, e Cristo tem poder para isso, talvez perdesse a vida, alguém o matava, ou imagina um leproso, perderia a vida e acabou. Ou seria assaltado, porque não teria capacidade de defender-se. Se desse mais dinheiro ainda, talvez teria capacidade de comprar uma casa e morreria tranquilamente com a sua lepra num tesouro ou num castelo de ouro. Não, não é esse nosso objetivo. Porque a África já está a morrer, sim. E muitas pessoas têm castelos de ouro em África e a África continua a morrer. Então, dessa vez nós viemos aqui a fazer o que Cristo fez. Levanta-te e anda. O doente foi curado, levantou, correu e o resto da vida viveu dependendo das suas próprias mãos. Criou riqueza porque quis ou criou pobreza porque quis. Correu porque quis ou andou porque quis. Ora bem, é isso que nós queremos para a África. A capacidade de criar as suas riquezas proveniente dos seus próprios filhos, dos seus próprios meios. Eu sei que nós podemos, eu sei que tu queres, mas sobretudo que fique uma mensagem de paz religiosa. Eu não sou religioso. Uma paz de cor, harmonia de cores, negro, branco. Porque não existe uma cor no homem. Existe um homem humano com cor. Não é um poder político, porque já sabemos que a política tem dividido o norte a oeste e este a oeste, e nós não estamos aqui para divisões, estamos para a união. Não é um poder econômico, porque a causa do dinheiro nós pagamos um fruto que é a desgraça, pagamos o preço muito alto, por causa do ouro, por causa do diamante, por causa do trabalho gratuito, que também é riqueza. Pagamos um preço alto. Então não se trata de valores. Dessa vez não se trata de valores econômicos. Trata-se de dar uma dignidade a um povo. Trata-se de fazer o bem, raciocinando e unindo o bem com o bem. Só assim poderemos andar todos juntos para frente. Sem inferioridade de raça, sem inferioridade de ser, mas também sem nenhum tipo de superioridade econômica, porque é onde o ser humano quer, gosta e muitas das vezes inferioriza outrem a causa da sua capacidade econômica. Então não se trata de dinheiro, trata-se de raciocínio, porque estamos em 2015 e numa época em que nós, cidadãos do mundo, nós, raça humana, defendemos a vida a um leão, eu tenho a certeza absoluta que você, que tem um nível de sensibilidade e inteligência superior, apoiará essa causa. Somos uma só causa, um só povo, e um só bem-estar social, econômico, espiritual para todos. Obrigado.